Olá, estamos de volta. Veja bem, nós paramos falando do governo do Dr. Miguel Arraes de Alencar. Então, veja bem, só para a gente fazer uma retomada rápida, eu dizia para vocês que, vejam, Miguel Arraes foi prefeito da cidade do Recife, tá certo? Com 2 anos de prefeitura, ele candidata-se a governador em 1962, vence as eleições para governador, ok? Vence as eleições para governador, né? Assumindo em 1963, porém em 64 ele é deposto pelo golpe militar. Passa um ano e pouco, 1 ano, 2 meses, mais ou menos, 1 ano, 3 meses, como governador do estado de Pernambuco, e eu dizia para vocês que você não deve esquecer, nesse período, na realidade, ele vai sofrer a pressão, ele vai sofrer a pressão dos estudantes, né? Que pregavam justamente as reformas na educação com o movimento de cultura de Pernambuco, o movimento de cultura popular, tá certo? A, a implantação da proposta de alfabetização de Paulo Freire, tá certo? Nesse período de governo. Sim, tem uma coisa interessantíssima, nesse período de governo, né? Ele vai aprovar uma lei que fica conhecida como o Acordo do Campo. Preste bem atenção nisso. É uma lei onde ele vai sofrer uma pressão muito grande, tá certo? Principalmente dos usineiros. Porque, olha, o aluno tem que entender o seguinte, a gente chega e diz assim, ó, vamos ver, a classe estudantil pressionando Miguel Arraes. As ligas camponesas também, tá certo? Ele apoiava as ligas camponesas, tá certo? Que era justamente contra a expansão das usinas, que falo já já dessas ligas camponesas. Apoiava também os sindicatos rurais, notadamente o sindicato de Palmares, como eu disse, que é presidido por Gregório Bezerra. E o interessante, tá certo? É que ele, na verdade, Miguel Arraes, vai assinar um acordo, uma lei, na verdade, que fica conhecido como o Acordo do Campo. E o aluno fica dizendo, rapaz, eu nunca ouvi falar desse tal de Acordo do Campo. É fácil de você entender. Veja bem, ó, Miguel Arraes, ao assinar essa lei, que fica conhecida como o Acordo do Campo, ele determinava que o camponês que trabalhava justamente, tá certo? Na questão das usinas, colhendo a cana, trabalhando no campo e tal, papapá, o camponês tinha direito a receber um salário mínimo, tal como o trabalhador urbano recebia. Aí você diz, opa, peraí, exatamente isto. A lei do campo determinava que o homem que trabalhava no campo, notadamente aí nessa questão da zona da mata, tá certo? Notadamente nessa questão das usinas, o homem do campo, tá certo? Teria direito a um salário mínimo, tal como o homem que trabalhava no setor urbano. Aí você diz, ah, entendi. Mas você tem que entender, não é só a questão da lei. Você vai ter que entender a pressão que ele vai sofrer agora dos usineiros. Então é por isso que você tem que entender que, veja bem, ó, o governo de Miguel Arraes é justamente esse governo voltado para a questão social, né? Enquanto que o governo federal também está voltado para a questão social, né? Eu acabei de dizer, né, no bloco passado, que no comício da Central do Brasil, né, no dia 13 de março de 64, o presidente João Goulart, mais uma vez, anunciava a ideia, né, não só das reformas de base, mas ele anunciava também um aumento de 100% para a classe trabalhadora. Tá vendo? Então, veja bem, ó. Mas eu dizia para vocês que aqui na questão do campo, você tem as ligas camponesas e tem os sindicatos rurais. Aí eu dizia, ó, vamos dar um detalhezinho rapidinho sobre essa liga dos campos, tá certo? Essas ligas camponesas. Bom, pessoal, as ligas camponesas tiveram sua origem, na verdade, né, quando lá em Vitória de Santo Antão, certo? Lá em Vitória de Santo Antão, né, vai formar-se, né, uma comissão para discutir a questão do engenho Galileia, né? Então a proposta era justamente fazer uma reforma naquela região do engenho Galileia para os trabalhadores do campo ali no engenho Galileia. E forma-se, na verdade, uma frente, uma comissão social sobre a questão do campo em se tratando do engenho da Galileia. Essa comissão do engenho da Galileia, esses trabalhadores do engenho da Galileia,
precisavam de um respaldo jurídico, né? Precisavam organizar a coisa de forma jurídica, a coisa tinha que ser legal. E aí então eles partem para buscar um advogado, tá certo? Que vai abraçar a causa. Esse advogado é justamente o doutor Francisco Julião, né? Francisco Julião, na verdade, ele assume, tá certo? A ideia de organizar, né, aquela questão da reforma no Engenho da Galileia, organizar de forma jurídica. Então, é importante que você entenda justamente o seguinte: não foi o doutor Francisco Julião responsável pela reforma do Engenho da Galileia. Não. A reforma do Engenho da Galileia, os reformadores, os homens do campo lá, tá certo? Que partiram para fazer a reforma do Engenho da Galileia, eles procuram o Francisco Julião, o doutor Francisco Julião, para estruturar a coisa de forma jurídica. E aí, então, ele abraçou a causa. A partir daí, né, essa é justamente a origem das chamadas ligas camponesas. A partir dali, aquela questão sai tomando vulto em toda a zona da mata, tanto zona da mata norte como zona da mata sul de Pernambuco, tá certo? Onde começam a se formar as ligas cujo objetivo era evitar a expansão maior dos engenhos, tá certo? Desculpa, das usinas, em cima daqueles coitados foreiros, tá certo? E parceiros que às vezes plantavam alguma coisinha que tinham recebido, tá certo? O foro da terra ali, os chamados foreiros, e no processo de expansão das usinas, eles começavam a expulsar esses foreiros. Esses foreiros se organizaram, certo? E procuraram o doutor Francisco Julião justamente para evitar todo esse processo de pressão dos usineiros sobre os foreiros, né? Que são aqueles pequenos produtores que tem ali nas proximidades das usinas. Aí você vai ter que entender o seguinte: essas ligas camponesas, elas foram apoiadas, tá certo, pelo doutor Miguel Arraes, governador de Pernambuco. Então vejam como Miguel Arraes fica numa situação difícil, né? Em se tratando dos sindicatos rurais, né, aí você tem justamente, né, os sindicatos rurais ali em Palmares, que era o maior, o mais forte sindicato rural que nós tínhamos aqui na Zona da Mata, sob a liderança do comunista, como eu disse, Gregório Bezerra. Que, aliás, Gregório Bezerra, né, ele queria partir para a luta armada mesmo quando foi dado o golpe em 64. É interessante, né? Ele tinha um grande número de camponeses ali sob sua liderança e pensou em resistir ao golpe militar, tá certo? Com esse número imenso de camponeses. E aí você vai me perguntar: e por que ele não resistiu? Vai resistir com o quê? Com faca, com enxada, picareta, ciscador? Não pode. Então ele teria que ter armas. Tanto é que quando é dado o golpe militar, ele sai lá de Palmares, isso é só abrindo um parênteses para você entender melhor, ele sai de Palmares e vai até o Palácio do Campo das Princesas, despachar com o doutor Miguel Arraes, onde ele iria ali justamente solicitar, né, armas para poder armar os camponeses e tentar resistir contra o golpe. Só que quando ele chega no palácio, ele já não encontra mais o doutor Miguel Arraes, certo? Volta para Palmares, né, sem o armamento que ele necessitava, e termina sendo preso pelo exército. Então, quando você fala da prisão de Gregório Bezerra, né, é um negócio interessantíssimo. Eu vou citar uma passagem dessa prisão do comunista Gregório Bezerra, tá certo? Porque, de repente, a banca pode botar uma questãozinha, um detalhe sobre isso aí, e você, que nunca ouviu falar sobre o comunista Gregório Bezerra, você vai começar a entender a história dele agora. Olha, Gregório Bezerra, na verdade, ele sai do campo, né, jovem, ele perdeu o pai e a mãe, ficou órfão de pai e mãe, vem-se embora para a cidade, a fim de trabalhar, se terminar a sua criação com um pessoal que iria acolhê-lo aqui no Recife, né? Mas ele vai trabalhar o tempo todo de construção civil, certo? Termina ingressando no exército, Gregório Bezerra, ingressa no exército, ele foi preso algumas vezes, tá certo? Gregório Bezerra, na verdade, ele passou 22 anos da vida dele preso, né? Mas antes do golpe militar, tá certo? Ele já tinha sido preso
né? Porque tinha apoiado, tinha comemorado, tá certo? A Revolução Russa, lá em 1917, tá vendo? E foi preso por conta disso, né? Passa 5 anos preso, sai, depois que ele sai da cadeia, inclusive nessa cadeia que ele passa, nesses 5 anos que ele passou preso, ele conheceu inclusive o cangaceiro Antônio Silvino, né? Quando ele sai da cadeia, desses 5 anos, ele ingressou para o exército, certo? E terminou sendo sargento do exército. É interessante, né? Terminou sendo sargento do exército. E aí você começa a ver o seguinte, Gregório Bezerra, ele foi analfabeto de pai e mãe, por assim dizer. Ele foi analfabeto até os seus 25 anos de idade. Quando ele estava no exército, é que ele resolveu, né, estudar. Aí você vai dizer, mas rapaz, o camarada que foi analfabeto até 25 anos, como é que esse cara torna-se comunista? É porque ele também trabalhou como jornaleiro, né, entregador de jornais e tal, pá. E aí, os companheiros liam para ele as notícias que o jornal trazia sobre a questão dos movimentos sociais, sobretudo a questão da Revolução Russa e sai por aí afora, e ele foi abraçando por aí assim, por assim dizer. Quando ele entra para o exército, ele resolveu aprender a ler, e realmente aprendeu a ler. Ele vem a alfabetizar-se aos 25 anos, certo? Mesmo sendo sargento do exército, ele filiou-se ao Partido Comunista, né? É por isso, né, que, na verdade, quando vem toda aquela problemática de ditadura daqui e dali e tal, de Getúlio Vargas, depois a ditadura dos militares e tal, ele já filiado ao Partido Comunista, ele passa a ser perseguido. Então, aqui no caso de Pernambuco, né, ele vai liderar o sindicato rural lá pro lado de Palmares. Mas não esquecendo, Gregório Bezerra era comunista de carteirinha. E pensou em resistir contra o golpe, porque ele não conseguiu o armamento que ele. Eu acredito até que talvez fosse uma desgraça muito grande, um desastre grande, na verdade. Armar aqueles camponeses sem muita preparação, tá certo, para resistir ao golpe. Poderia ser que desse certo, mas o sangue ia dar no meio da canela, viu? Mas veja bem, ó, ele vai ser preso, vai ser entregue ao coronel Darcy Villoc, certo? E quando ele foi preso, que desembarcou, tá certo, lá no quartel em Casa Forte, ele já já desceu do jipe da viatura que levou ele preso. Quando ele vai descendo da viatura, já foi sendo espancado. Foi sendo espancado, certo? Teve os pés mergulhados em solução de bateria. Saiu caminhando por ali pelas ruas semi-nu, amarrado em cordas, né? Segundo o próprio depoimento dele, tá certo? Ele foi amarrado com 3 cordas no pescoço e saiu sendo arrastado pelas ruas de Casa Forte por ali, onde o coronel Darcy instigava a sociedade, a população toda ali, a espancar Gregório Bezerra, tá certo? A linchar Gregório Bezerra, certo? E aí Gregório Bezerra vai ser preso. Porém, vejam, durante a nível nacional, a gente sabe que aparece, na verdade, a resistência armada. Isso aí eu vou dar um toque bem rapidinho para vocês, porque depois de 1968 a coisa vai mudar completamente. Haja vista a implantação do ato institucional número 5. Mas veja bem, a resistência passa a ser uma resistência armada. E nessa resistência armada, você ouve falar justamente do sequestro do embaixador norte-americano. Esse embaixador norte-americano, ele será trocado, né, por presos políticos, tá certo? De várias partes do país. Esses presos políticos foram libertos lá no México, em 1969, no ano que antecede a Copa de 70, em que o Brasil foi tricampeão mundial de futebol. Aí veja, Gregório Bezerra foi um dos presos libertos, né? Ele fica preso aqui, certo? E daqui ele vai ser liberto lá no México, em 1969. Foi um dos, tá certo? Bom, essa seria a história, né, de Gregório Bezerra, o grande líder, né, do movimento aqui, né, em Pernambuco. Ele vai ser preso, vai embora, vai embora para o México, é solto lá no México, né, e ele só volta ao Brasil no processo de abertura, com o general Geisel, no processo de abertura, em 1979, da mesma forma que Miguel Arraes volta da Argélia, tá certo? O Gregório Bezerra também volta para o Brasil em 1979. Vai, na verdade, candidatar-se a deputado federal,
tá certo? Depois ele deixa a legenda do Partido Comunista. Veja, a outra figura é justamente quem? A outra figura é o Francisco Julião, que liderava as ligas camponesas e que, quando é dado o golpe, também é perseguido e, ó, vai também para o exílio e só volta mais tarde, tá certo? E fica no México, tá certo, no exílio, escreve algumas obras por lá, tá certo? Vai advogar por lá, lá pelo México, volta para o Brasil e termina saindo do Brasil, voltando para o México e ele morre lá no México, certo? O Francisco Julião. Mas agora, ó, veja bem, vamos analisar direitinho. Vamos observar o seguinte, Miguel Arraes, vamos voltar para o doutor Miguel Arraes. Miguel Arraes, na verdade, vai para o exílio, como eu disse, passa 14 anos no exílio. Mas é interessante o seguinte, veja, quando foi dado o golpe militar, certo? Que o doutor Miguel Arraes é deposto, a gente começa a observar o seguinte, quem era o vice de Miguel Arraes no momento? Veja bem, o vice do doutor Miguel Arraes era justamente o doutor Paulo Guerra. Preste bem atenção nisso aí, ó, Paulo Guerra. Há quem diga que Paulo Guerra foi um traíra, foi um coxinha, por assim dizer, que é a linguagem popular hoje para se falar de coxinha, de traíra, né? De traidor, na verdade. Aí veja bem, Paulo Guerra, ele já sabia dos planos do golpe, rapaz. Quando ele começou a entender que o golpe seria dado contra o presidente, tá certo? João Goulart, né? Ele entrou em choque aqui em Pernambuco com o Miguel Arraes. Eles começam a discutir. Apesar de ser vice de Miguel Arraes, eles romperam aí a relação política, né? Quando Miguel Arraes é deposto pelo golpe, tá certo? É óbvio que a chapa que elegeu Miguel Arraes, o PSD, apoiado pelo Partido Comunista e segmentos sociais, certo? Essa chapa deveria cair toda. Os dois deveriam ser presos. Deposto, por assim dizer, né? Mas não, Miguel Arraes foi deposto, né? Vai ser preso, né? E o doutor Paulo Guerra Paulo Guerra assume, coisa que não era para assumir. Haja vista que ele foi eleito na mesma chapa com Miguel Arraes. Só que veja bem, o que é que leva Paulo Guerra a assumir o governo? Acredita-se justamente nisso, que ele já vinha tramando juntamente, tá certo? Com as forças conservadoras, com o pessoal da direita, o golpe que seria dado a nível nacional contra João Goulart e a nível estadual aqui contra Miguel Arraes. Então é por isso que ele subiu como governador. E aí você pergunta, certo, tudo bem, doutor Paulo Guerra vai assumir como governador? E o que é que a gente pode ver do governo dele enquanto governador? São 3 anos de governo, menos de 3 anos. A gente fala do governo de Paulo Guerra, é pouca coisa. Mas o que a gente pode dizer, primeiro, foi ele que criou o Colégio da Polícia Militar de Pernambuco. Certo? Aí você disse, criou? Porque na verdade, veja bem, ó, a ideia era criar uma instituição de ensino voltada justamente para um conservadorismo dentro de uma visão militar. Era criar uma instituição de ensino que gerasse toda uma juventude, tá certo? Toda uma juventude dentro de uma visão muito conservadora, né? Aí você diz, mas rapaz, é possível isso? Porque bem antes do golpe não já tinha sido criada a Escola Superior de Guerra. A Escola Superior de Guerra foi uma escola criada por interesse norte-americano, tá certo? Para justamente formar toda uma ideologia antissocial. Então, a ideia de criar aqui a escola, né, conhecida como Escola da Polícia Militar, era para formar toda aquela juventude, tá certo? Dentro de uma ideologia altamente antissocial, altamente conservadora. Então, ele cria, na verdade, certo? A escola, né, do Colégio Militar da PM, né? Cria o Colégio Militar da PM. Cria também, né, a FESP, a Fundação de Ensino Superior de Pernambuco, que, veja bem, a nível, eu diria hoje, a nível de ensino médio, você tem o Colégio da Polícia Militar. E a nível de ensino superior, certo? Você teria aí a FESP, que era a Fundação de Ensino Superior de Pernambuco, que iria formar toda uma juventude a nível de curso superior dentro de uma ideologia, né?
essa FESP hoje é justamente o que você chama de UPE, a Universidade de Pernambuco, tá certo? Mas é criada justamente no governo do doutor Paulo Guerra, né? Então você tem a FESP, você tem, na verdade, o Colégio da Polícia Militar, ok? Então, por favor, isso aí são as características que marcaram o governo do doutor Paulo Guerra. Agora, veja, tem uma coisinha que eu queria que vocês entendessem. Deixa eu fazer aqui no quadro, no mapinha, aqui para vocês entenderem uma coisa, veja. Vamos fazer aqui um mapinha, certo? Para vocês entenderem direitinho. Ótimo. Então, vamos ver aqui. Deixa eu dar só uma olhadinha, né? Vamos ver isso aqui. Olha, vamos trazer aqui, vamos botar aqui o nosso querido Brasilzinho. Ótimo. E aqui você tem Estados Unidos. Muito bem. Vejam, Estados Unidos. Né? Cuba. Ótimo. Muito bem. Vejam. Quando você observa, né? Sim, outra coisa. Rapidinho aqui, me coloca aqui, por favor. Veja, eu dizia que o doutor Paulo Guerra criou a FESP, não foi isso? O Colégio Militar, né? E também tem o Hospital de Restauração, já estava esquecido. Que eu estou esquecido, mas não tinha como o aluno errar, né? Não tinha como o candidato errar, porque quando ele passa ali na Avenida Agamenon Magalhães, que olha para aquele, né, aquele imenso bloco que é o nosso pronto-socorro do Recife, tá certo? Conhecido como Hospital da Restauração, ele tem lá, Hospital da Restauração, Governador Paulo Guerra. Então, o governo de Paulo Guerra é marcado justamente por isso. Não é que o hospital foi criado só durante o governo dele, não, muito pelo contrário. Inclusive, ele é chamado, eu já disse aqui para vocês, ele é chamado Hospital da Restauração, porque a pedra fundamental para construir-se o pronto-socorro do Recife, certo? Acontece justamente no momento em que comemorava-se o tricentenário da expulsão holandesa daqui, onde quando comemorava-se o tricentenário, tá certo? Em 1954, tá vendo? Comemorava-se o tricentenário da chamada Restauração de Pernambuco. 1954 é lançada a pedra fundamental, ok? E aí esse Hospital da Restauração vai ser concluído justamente no governo de Paulo Guerra. Então ele é chamado Hospital da Restauração, Governador Paulo Guerra, tá certo? Então, Paulo Guerra, que substituiu a RAIS, vai inaugurar o Hospital da Restauração, vai criar a Fundação de Ensino Superior de Pernambuco, a FESP, que hoje é o UPE, e ainda vai criar o Colégio da Polícia Militar, ok? Mas vamos olhar aqui no nosso mapinha. Vejam, é interessante que se você olhar aqui, você tem o Brasil, certo? Ora, quando eu falei de Estados Unidos, eu falei justamente do presidente John Kennedy. Kennedy, não foi isso que eu disse ou não? Kennedy. Muito bem, veja, você tem o presidente Kennedy. E é interessante que quando em 1964, certo? É dado o golpe militar, você observa que aqui em todo o nosso litoral, principalmente aqui no litoral pernambucano, tá vendo aqui? Principalmente aqui no litoral do Nordeste, você vai ver algumas belonaves norte-americanas aqui no nosso litoral. Essas belonaves norte-americanas que você observa aqui no nosso litoral, certo? Seria justamente o apoio militar que os Estados Unidos daria aos militares brasileiros. Caso houvesse uma resistência armada, certo? O governo norte-americano iria invadir para apoiar os militares brasileiros na consolidação, na estruturação do golpe. Essa operação norte-americana, ela é conhecida como Operação Brotherson. Brotherson. A famosa operação, deixa eu ver se eu me lembro como é que é. É a chamada Operação Brotherson. Brotherson, certo? Operação Brotherson, certo? Ricardo, veja aqui, Operação Brotherson. Essa seria a operação, tá certo? Que levaria os militares norte-americanos, aqui as belonaves norte-americanas, aqui ó, no nosso litoral, sobretudo aqui em Pernambuco, tá vendo? Por que sobretudo em Pernambuco? Porque lembra-se que eu disse que Kennedy disse aquela famosa frase, o governador Miguel Arraes, o Miguel Arraes será realmente eleito governador, porque sabia-se da relação de Miguel Arraes com, tá certo, os segmentos sociais. Então é importante que o aluno saiba, aqui Ricardo, veja, é importante que o aluno saiba
que quando foi dado o golpe, é bom chamar essa atenção, viu? Que quando foi dado o golpe, né, os Estados Unidos manda para cá uma força-tarefa, certo? Na famosa Operação Brotersan, tá certo? Que era justamente para auxiliar os militares caso houvesse resistência armada contra o golpe, ok? É bom chamar essa atenção. Então, veja bem, não houve a resistência armada, obviamente, e, na verdade, a Operação Brotersan não entrou em ação, ok? Então, é dado o golpe, Miguel Arraes não resistiu, tá certo? Vai ser preso, termina no exílio na Argélia e volta em 79. Agora, vejam bem, depois do... Deixa eu mudar aqui essa tela. Veja bem, depois do governo de Paulo Guerra, tá certo? Aí a gente começa a observar alguns governos, né? Paulo Guerra, por exemplo, né? Ele vai ser sucedido pelo governo de Nilo Coelho, né? Foi um governo sem muita expressão, tá certo? Vem justamente do sertão, o doutor Nilo Coelho. Depois vem ainda Heraldo Gueiros, né? Que a gente fala assim bem rapidinho, para que o aluno possa entender o processo sucessório. Né? O processo sucessório. E depois vem justamente Moura Cavalcante, o doutor Francisco Moura Cavalcante, né? E depois vem justamente o doutor Marco Maciel. Aí nós vamos dar, depois de Marco Maciel, vamos falar de de Roberto Magalhães, né, o doutor Roberto Magalhães, que era professor de Direito na Faculdade Católica, então a gente vai falar um pouquinho de Roberto Magalhães, e vamos falar também de Marco Maciel, ok? Do doutor Marco Maciel. Então, veja bem, ó, desses governos que sucedem a Arraes, a gente cita, né, Paulo Guerra, certo? Que aí a gente deu esse toque sobre Paulo Guerra, e depois vem, né, o Nilo Coelho, Heraldo Gueiros, tá certo? E depois vem justamente Moura Cavalcante, e depois vem Marco Maciel, para depois vir Roberto Magalhães. O doutor Marco Maciel e o doutor Roberto Magalhães, a gente vai dar um toquezinho, até porque se você for olhar direitinho, tá certo? O doutor Marco Maciel, ele foi deputado federal, foi deputado estadual, deputado federal, governador de Pernambuco, tá certo? Foi senador, foi vice-presidente da República 2 vezes, que é no governo de Fernando Henrique Cardoso, tá certo? E aí a gente vai ter que observar alguma coisa sobre o governo do doutor Marco Maciel aqui em Pernambuco. E também vamos observar depois o governo do doutor Roberto Magalhães, né? Até porque você sabe perfeitamente que quando o Miguel Arraes volta do exílio, né? Ele vai querer ser governador de Pernambuco. E é aí que ele vai começar tornando-se inimigo de Jabar Vasconcelos, porque Jabar Vasconcelos vai apoiar Marcos Freire e não Miguel Arraes. Miguel Arraes vai sair deputado e tal, a gente vai ver isso depois, tá certo? Para a gente entender o governo de Miguel Arraes pós-exílio, ok? Então, pós-exílio, a gente vai ter que observar Roberto Magalhães, Marco Maciel e vamos observar, certo? Miguel Arraes, ok? Então, veja bem aqui, ó. Vamos analisar agora a questão, né, do governo militar de um modo geral, para que o aluno não fique tão assim aéreo em se tratando da questão dos atos institucionais. Então você vai ter que entender o AI1, vai ter que entender rapidinho o AI2, tá certo? Vai ter que entender o AI3, AI4 e o AI5. É rapidinho, isso aí não tem o que fazer não, tá bem? Só que a gente vai fazer o seguinte, vamos tomar uma aguinha geladinha novamente e a gente volta já já para esclarecer essa questão dos AIs. É rapidinho. Espero vocês daqui a pouco.